No dia 7 de janeiro de 2011, em Nova Iorque, um crime brutal ocorria num quarto de hotel em Times Square, chocando 2 continentes. O corpo do cronista social português Carlos Castro, de 65 anos, foi encontrado no quarto 3416, nu e cruelmente mutilado. Ao seu lado, as evidências de uma morte violenta. O principal suspeito, Renato Seabra, um modelo de 21 anos que viajara com Carlos e que, horas antes, partilhara aquele mesmo quarto. A notícia espalhou-se rapidamente, deixando Portugal em estado de choque diante dos detalhes macabros revelados. Mas quem era Carlos Castro e por que motivo a sua viagem de sonho a Nova Iorque terminara em tragédia? E quem era Renato Seabra, o jovem aparentemente promissor, agora acusado de um homicídio tão atroz? As respostas a estas perguntas desenrolavam-se numa história real de glamour, paixão e horror que prendeu a atenção pública em 2011 e continua a fazê-lo até aos dias de hoje. Mas antes, para quem não me conhece, o meu nome é Anabela de Sousa e este é o Letras de um Crime. Aqui falamos de casos reais, criminais, misteriosos e estranhos e por vezes tudo junto. Então sejam muito bem-vindos. Se gostas deste tipo de conteúdo em formato de história, subscreve o canal e ativa também todas as notificações. Não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso comentário, que, como sabem, são muito importantes para mim. Agora, sem mais demoras, vamos viajar até Nova Iorque e mergulhar no caso que chocou Portugal e os Estados Unidos, o brutal assassinato de Carlos Castro pelas mãos de Renato Seabra em Nova Iorque. Carlos Castro era uma figura bem conhecida em Portugal. Ele era jornalista e cronista social e durante décadas foi presença assídua na imprensa e na televisão, cobrindo a vida de músicos, atores e celebridades. Destacou-se pela sua frontalidade e pelo seu estilo próprio. Nos anos 90 chegou mesmo a assumir publicamente a sua homossexualidade, tornando-se um ativista dos direitos LGBTQ+, e uma referência de visibilidade gay no país. Colaborou em publicações de grande tiragem, escrevendo sobre moda e sociedade nos jornais diários, nomeadamente o Diário de Notícias, o 24 Horas e o Correio da Manhã. Aos 65 anos, Carlos era reconhecido pela sua elegância e pelas suas opiniões diretas sobre a vida social portuguesa, sendo acarinhado por uns e muito criticado por outros pelo seu estilo polémico. Renato Seabra, por sua vez, era um jovem natural de Cantanhede, a norte de Portugal. Com 21 anos, ele aspirava a uma carreira no mundo da moda e tinha ganho alguma notoriedade pouco tempo antes ao participar num reality show de modelos na televisão portuguesa, um programa à procura de um sonho da SIC. Alto e bem parecido, Renato encantou o público nesse mesmo concurso e atraiu atenções na indústria da moda. Apesar da projeção mediática repentina, até então ele levava uma vida típica de um rapaz do interior, descreviam-no como sendo muito educado, religioso e muito ligado à família. Não havia nada no seu passado que o ligasse à criminalidade ou à violência. Os caminhos de Carlos Castro e Renato cruzaram-se no final de 2010 e o encontro mudaria para sempre a vida de ambos. Carlos interessou-se pelo jovem modelo, depois então de o ver na televisão. E em outubro de 2010, através do Facebook, ele fez um contacto e enviou uma mensagem amigável a Renato, elogiando a sua aparência e oferecendo a sua ajuda para promover a sua carreira, sugerindo encontrar-se com ele durante um evento de moda no Porto. Renato, lisonjeado pela atenção então daquele homem influente, acabou por aceitar o convite. Quando se viram pela primeira vez num hotel no Porto, a química, ou pelo menos o interesse, foi imediato. Carlos, carismático, acabou por se aproximar e beijou Renato. O jovem hesitou um momento, mas acabou por retribuir esse beijo. Assim, acabou por se iniciar ali uma relação improvável.
De um lado temos o experiente cronista disposto a abrir portas ao rapaz, do outro temos um modelo em ascensão, fascinado pelas promessas de sucesso e talvez também pelo próprio charme cosmopolita de Carlos. Nas semanas que se seguiram, Carlos Castro e Renato Seabra tornaram-se então próximos muito rapidamente. Trocavam mensagens carinhosas entre eles, encontros e muitos presentes. Portanto, Carlos dava muitos presentes a Renato. Apesar das diferenças de idade, eles tinham 44 anos de diferença, Carlos tratava Renato com muito afeto e extravagância e Renato correspondia alimentando então esse relacionamento. Amigos descreviam-no como um casal muito improvável. Carlos via em Renato a juventude e a beleza e Renato via em Carlos um mentor e talvez um caminho mais fácil para a fama. Em dezembro de 2010, após cerca de 3 meses de convivência, decidiram então fazer uma grande viagem juntos. O destino escolhido foi Nova Iorque, cidade que Carlos conhecia bem e onde planeava não só passar férias românticas com Renato, mas também impulsionar a carreira do modelo naquela cidade, apresentando-o a contactos influentes do mundo da moda. No dia 29 de dezembro de 2010, Carlos e Renato então embarcaram rumo aos Estados Unidos. O plano era celebrar a passagem de ano em Nova Iorque, ali em grande estilo, e nos dias seguintes aproveitar a cidade que nunca dorme. Hospedaram-se no Hotel Intercontinental de Times Square, um 4 estrelas moderno no coração de Manhattan. Carlos, entusiasmado, queria então mostrar a Renato os pontos emblemáticos da cidade. Durante cerca de uma semana, os dois visitaram locais icónicos nova-iorquinos, da luminosidade de Times Square aos museus e, obviamente, às lojas da Quinta Avenida, como qualquer casal de turistas apaixonados. Nas fotografias que tiraram juntos nesses mesmos dias, ambos aparentavam estar felizes. Renato publicava fotografias bastante animado, sorridente nas redes sociais e Carlos enviava notícias animadas aos amigos em Portugal. Ninguém poderia imaginar que aquela viagem idílica terminaria em tragédia. Contudo, sob a superfície alegre havia ali tensões latentes. Carlos tinha convidado uma amiga de longa data, a Wanda Pires, que vivia nos arredores de Nova Iorque, para os acompanhar em alguns desses passeios. No dia 5 de janeiro de 2011, Carlos, Renato, Wanda e o namorado desta viajaram até Atlantic City para se divertirem. Durante essa excursão, Renato mostrou-se bastante calado e bastante reservado. Em certo momento, ao ouvir Carlos e Wanda conversarem em tom de brincadeira sobre pagar para ter sexo, o jovem modelo convenceu-se que eles estavam a falar dele e insinuando que Renato eventualmente poderia estar com Carlos por interesse financeiro. E a paranoia começou-se ali a instalar-se. Notava-se que Renato se sentia bastante desconfortável, se sentiu bastante desconfortável com aquela conversa. Essa mudança de comportamento intrigou Wanda, que até então o acharam um rapaz bastante calmo e educado. No dia seguinte, no dia 6 de janeiro, as tensões intensificaram-se. O grupo reencontrou-se para jantar numa pizzaria em Manhattan, que seria a preferida de Carlos, e curiosamente naquela noite Renato parecia outro. Mostrou-se excessivamente bem disposto, numa euforia inesperada. Pediu uma garrafa de vinho e brindou repetidas vezes, pelo menos 3, segundo Wanda viria a declarar, erguendo o copo e proclamando: "Vamos celebrar." Os restantes da mesa acharam todo aquele comportamento um bocadinho exagerado e Wanda e o namorado desta entreolhavam-se sem conseguir acompanhar realmente ali aquela euforia porque não percebiam exatamente o que é que se estava a passar. Quando Carlos Castro se ausentou por uns instantes para ir à casa de banho, Wanda acabou por aproveitar essa ausência para perguntar a Renato o que é que ele tinha feito, porque pressentia que algo estava ali muito fora do normal. Mas Renato limitou-se simplesmente a sorrir e não respondeu. Aquela foi realmente a calmaria antes da tempestade. Horas depois, as máscaras caíram. Na madrugada de 6 para 7 de janeiro, de volta então ao quarto de hotel, Carlos e Renato envolveram-se numa discussão feia.
a pior desde que chegaram a Nova Iorque. Tudo o que estivera represado veio à tona. Supostamente, o motivo inicial do desentendimento foi o comportamento errático de Renato durante o jantar e possivelmente os ciúmes ou inseguranças mútuas. O certo é que, segundo relatos posteriores, eles discutiram a noite inteira. Gritos abafados eram ouvidos vindos do quarto 3416. Em determinado momento, Carlos chegou a ligar para Wanda, aflito, para desabafar sobre o que realmente estava ali a acontecer. Ao telefone, ele confidenciou à amiga: discutimos a noite toda, ele disse-me coisas horríveis, parecia outra pessoa, parecia que tinha dupla personalidade. Aparentemente, as palavras de Renato naquela noite chocaram Carlos. No auge da discussão, Renato terá afirmado que já não era gay, renegando a relação entre os dois e proferindo insultos cruéis contra Carlos. Sentindo-se humilhado e magoado, Carlos anunciou que iria pôr fim àquilo e decidiu antecipar a sua viagem de regresso a Portugal, quebrando abruptamente a atmosfera de romance que tinham vivido até então. Para Carlos, aquela relação de 3 meses aparentemente terminava ali em Nova Iorque e ele queria sair dali o mais rápido possível daquela situação que se tornara insustentável. O cenário estava montado para um desfecho trágico. O sol de inverno já ia alto em Nova Iorque, naquele dia 7 de janeiro de 2011, quando a discussão finalmente explodiu no quarto 3416. Carlos Castro fazia as malas para partir e insistia em telefonar novamente a Wanda, talvez para pedir ajuda ou simplesmente para desabafar sobre a sua decisão de voltar para casa. Renato, transtornado, tentou impedir Carlos de fazer aquela chamada. Os ânimos exaltaram-se, palavras duras voltaram a ser trocadas. No impulso de frustração, Carlos deu uma estalada em Renato. Um gesto de desespero de um homem de 65 anos face à fúria de um jovem de 21. Esse ato, ainda que não tenha causado ferimento sério em Renato, terá sido o gatilho para a violência que se seguiu. O que era até então uma discussão tornou-se física. Renato, num acesso de ira cega, reagiu brutalmente. Agarrou Carlos por trás, envolvendo o pescoço do companheiro com o braço e derrubou-o violentamente no chão. Em poucos segundos, a situação descambou para um ataque selvagem. Carlos perdeu a consciência ou ficou atordoado com o choque realmente da queda brutal que deu, mas Renato não parou. Pelo contrário, parecia tomado por uma fúria incontrolável, ou, como alegaria depois, por algo totalmente fora de si. O jovem começou então a espancar o amante com tudo o que encontrava pela frente. Agarrou o ecrã do computador portátil que estava ali e desferiu golpes contra a cabeça e contra o peito de Carlos. Pegou numa cadeira metálica do quarto e continuou o espancamento, golpeando o corpo de Carlos caído. Em seguida, pegou numa garrafa de vinho tinto e esmagou-a contra a cabeça de Carlos. A cada impacto aumentava a violência. Renato chegou mesmo a saltar com todo o seu peso sobre o rosto de Carlos, pisando-o várias vezes. Era uma cena de horror inimaginável, ocorrendo ali entre 4 paredes de um hotel de luxo, a metros de distância de turistas que passeavam despreocupados lá fora. Durante o ataque, de forma estarrecedora, Renato experimentou algo que mais tarde descreveria como um delírio. Segundo o próprio relator, num dado momento ele imaginou que Carlos se erguia do chão e que lhe pedia sexo de forma provocadora. Essa visão alucinada encheu-o de terror e de ódio. Renato sentiria, conforme contou depois, um medo irracional de não conseguir impedir que o vírus da homossexualidade se espalhasse. Em outras palavras, na sua mente confusa, Carlos representava o demónio da homossexualidade que Renato pensava ter de eliminar. A brutalidade intensificou-se. Renato, então possuído por essa ideia delirante de purgar um mal, decidiu acabar de vez com a vida de Carlos Castro de uma forma ainda mais cruel. O jovem correu até à casa de banho e acabou por trocar de sapatos. Ele calçou uns ténis, talvez para ter uma melhor aderência, e voltou para pular mais vezes e mais vezes sobre a cara de Carlos com toda a força.
Carlos jazia desnorteado, com o rosto completamente desfigurado pelos impactos, mas pasmem, ele ainda respirava. Nessa altura, Renato despiu completamente Carlos, deixando-o nu. Pegou então num saca-rolhas que se encontrava possivelmente ou num minibar, ou trazido mesmo com a garrafa de vinho que tinham pedido na noite anterior, e passou a usá-lo como uma arma de mutilação. Com requintes de crueldade, ele cortou os lábios de Carlos e decepou uma das suas orelhas com um objeto pontiagudo. Num frenesi sangrento, rasgou o escroto da vítima repetidas vezes. Mas mesmo após este tormento, Carlos Castro ainda estava vivo, agonizante, mas vivo. Renato então agarrou o corpo ensanguentado do cronista pelos braços e arrastou-o pelo chão do interior do quarto até junto da janela, deixando atrás de si um rastro de sangue. Decidido a terminar de vez, Renato cometeu o ato mais macabro de todos. Com as próprias mãos, ele arrancou os testículos de Carlos Castro. A mutilação final foi o golpe mortal, não apenas físico, mas também simbólico. Renato alegaria posteriormente que, naquele transe de loucura, ele ouviu vozes a guiá-lo, ordenando-lhe que fizesse aquilo. As mesmas vozes, segundo ele, disseram-lhe que cortasse os seus próprios pulsos para se salvar e que colocasse os testículos de Carlos sobre os seus pulsos cortados para absorver o poder da vítima como se fossem um talismã mágico. São detalhes estarrecedores que emergiram mais tarde nos depoimentos, ilustrando o estado mental bizarro em que Renato afirmava ter estado durante o crime. Após a violência que duraria cerca de 1 hora inteira, finalmente tudo ficou em silêncio no quarto 3416. Carlos Castro estava morto e o seu corpo irreconhecível e mutilado jazia num lago vermelho. O jovem agressor, então com 21 anos, recobrou algum senso da realidade e passou a agir de forma fria e metódica. Renato inspecionou a cena, começou por tomar então medidas para atrasar a descoberta do crime e planear a fuga. Fechou as cortinas do quarto, escondendo a cena macabra da luz do dia. Desligou o fio do telefone fixo do quarto e retirou a bateria do telemóvel de Carlos para que este não pudesse ser usado, eventualmente se ele ainda estivesse vivo, ou para evitar chamadas de fora. Cobriu o seu corpo com um edredom da própria cama, numa estranha e última consideração, ou talvez mesmo para não ter que olhar para aquilo que fizera. Em seguida, Renato dirigiu-se à casa de banho, tomou um duche, pôs gel no cabelo, vestiu um fato novo da Versace oferecido pelo Carlos, que tinha sido levado para aquela viagem, como se fosse então sair para um evento importante. Antes de abandonar o local, vasculhou os pertences de Carlos, levou consigo da carteira de Carlos $1.647 em dinheiro e apanhou também os seus documentos, possivelmente o passaporte de Carlos e detalhes do voo de regresso, talvez numa intenção de tentar escapar de Nova Iorque. Curiosamente, deixou para trás uma pasta azul que continha os itinerários das viagens futuras que Carlos planeara, bem como alguns cartões de crédito e roupa espalhada por todo o quarto. Prestes a sair, Renato verificou os bolsos, guardou consigo o seu porta-chaves onde se lia Mr. Perfect, o Senhor Perfeito, uma ironia cruel à luz do que ele acabara realmente de fazer. Por fim, acabou por abrir a porta, pendurou na porta a placa do Not Disturb, ou não incomodar, e deixou o quarto fechando a porta atrás de si. No elevador, descendo do 34º andar, Renato cruzou-se com outros hóspedes. Um homem, nomeadamente com uma criança, acabou por dizer que se cruzou com ele, mas nada transpareceu além de talvez ali um pouco do seu olhar vazio. Ao chegar ao átrio do hotel, deparou-se novamente com Wanda Pires e a sua filha, Mónica, que iam ali ter com Carlos para irem jantar. Renato estava com um aspecto distinto, vestindo então o seu fato elegante, mas quem o conhecia notou que algo estava errado. Apresentava-se pálido e com um comportamento hesitante, como se estivesse em estado de torpor.
Wanda estranhou não ver Carlos junto dele e questionou-o. Renato, com uma voz distante, terá dito apenas, abro aspas, o Carlos não sai mais do quarto, fecho aspas. Esta frase enigmática alarmou Wanda de imediato e que terá perguntado como assim não sai do quarto. Mas Renato não deu explicações claras, despediu-se com alguma pressa e deixou Wanda parada no meio do hall do hotel, bastante inquieta. Ela terá tentado ligar para o amigo, mas não obteve qualquer tipo de resposta e então decidiu contactar a gerência do hotel para solicitar ajuda. Por volta das 19 horas daquela noite, um funcionário do hotel subiu então até ao quarto 3416 para verificar o que se passava. Ao entrar no quarto, possivelmente com Wanda logo ali atrás dele, depararam-se com uma visão de pesadelo. Carlos Castro estava, então, morto no chão, completamente despido e mutilado. Havia sangue espalhado por todo o quarto e sinais claros de violência extrema. O funcionário imediatamente soou o alarme e em poucos minutos o luxuoso hotel transformou-se em cena de crime. Os seguranças isolaram a área e a polícia de Nova Iorque foi acionada. Wanda Pires, em choque, tornou-se logo a primeira testemunha-chave no local, informando as autoridades sobre quem era a vítima e quem poderia ser o seu agressor. Relatou que o jovem Renato Seabra, companheiro de Carlos, fora realmente a última pessoa que terá visto Carlos com vida. Enquanto isso, Renato Seabra terá caminhado pelas ruas frias de Manhattan até apanhar um táxi e terá pedido ao motorista então que o levasse a um bom hospital. O taxista estranhou aquele passageiro bem vestido pedir-lhe assim diretamente para ir para um hospital, mas acabou por atender. Durante o percurso, Renato manteve-se maior parte do tempo calado, mas quebrou esse silêncio para fazer perguntas um bocadinho bizarras. Indagou o motorista onde é que Nova Iorque normalmente guardava o seu lixo e pediu-lhe também que sintonizasse o rádio numa estação de notícias. O condutor, sem entender muito bem, acabou por cumprir então o pedido do cliente e ligou o rádio numa emissora noticiosa local. Dentro do táxi, Renato acabou por se remeter ao silêncio, possivelmente então à procura de alguma notícia sobre o que deixara para trás. Segundo a defesa alegaria depois, este comportamento denotava confusão mental, como se Renato buscasse mensagens ocultas nas notícias. Já a acusação interpretaria esta tentativa calculada de armar ali uma estratégia de insanidade, ou seja, que Renato estaria já a pensar num álibi de loucura para atenuar a culpa. Seja como for, naquele momento ele então seguiu rumo ao Hospital Roosevelt, no centro de Manhattan, e no Intercontinental a polícia de Nova Iorque chegava rapidamente ao local do crime. Os investigadores e os peritos iniciaram o seu trabalho metódico. Eles fotografaram o quarto minuciosamente, recolheram vestígios de ADN e outras provas materiais e entrevistaram as testemunhas no local. A procuradora assistente de Manhattan, Maxine Rosenthal, que era a responsável pelo caso, compareceu pessoalmente à cena ainda na noite de 7 de janeiro, dada a gravidade e o mediatismo que o incidente prometia. Wanda Pires forneceu à polícia detalhes cruciais. Ela identificou Renato Seabra, deu a sua descrição física e contou sobre o estranho encontro que tivera com ele minutos antes no átrio do hotel. Uma busca por Renato foi então imediatamente iniciada pelas autoridades nova-iorquinas. No Hospital Roosevelt, Renato deu entrada então com um alegado mal-estar, possivelmente fruto dos cortes superficiais que fizera nos seus próprios pulsos ou do choque de tudo o que ocorrera. Os médicos começaram a avaliá-lo, mas o seu comportamento despertou ali alguma atenção. Cerca das 22h10 daquela noite, na mesma altura em que a equipa médica o observava, uma notícia urgente tocava na rádio do táxi que o levara até aquele hospital. O locutor descrevia o suspeito do homicídio como um turista português num hotel de Times Square.
O taxista acabou por reconhecer a descrição de Renato, o seu passageiro, e acabou por não hesitar. Ele ligou de imediato o 911, informando as autoridades sobre o homem que tinha deixado então no hospital momentos antes. A polícia, que já estava então a par do paradeiro de Renato, dirigiu-se ao Hospital Roosevelt com rapidez. Renato Seabra foi detido ali mesmo no hospital, sem qualquer tipo de resistência. Ao ser confrontado pelos agentes, ele confessou prontamente que tinha sido ele o autor do homicídio contra Carlos Castro. Não houve fuga espetacular, nem standoff. O jovem modelo português, agora suspeito formalmente de homicídio, encontrava-se sob a custódia poucas horas depois de ter cometido aquele crime. Em menos de um dia, o caso que chocaria Portugal e Nova Iorque começou a ser esclarecido. A cena deixada no quarto 3416, aliada à própria confissão de Renato, não deixava dúvidas sobre o quem e o como daquele crime hediondo. Porém, emergia uma questão perturbadora. Porquê? Qual foi o motivo ou o estado mental por detrás de tamanha atrocidade? Renato Seabra, um jovem sem antecedentes criminais, uma pessoa religiosa e de boa família, como pudera então um jovem cometer um ato tão selvagem? Teria sido pura maldade ou um surto de loucura temporária? Essas perguntas pairavam no ar enquanto o caso avançava para a próxima etapa, o julgamento. E seria na barra dos tribunais que os detalhes finais viriam à luz, tentando responder a um grande mistério: o que se passou realmente na cabeça de Renato Seabra naquela noite fatídica. O julgamento de Renato Seabra pelo homicídio de Carlos Castro teve lugar em Nova Iorque, no Supremo Tribunal de Manhattan, decorrendo no final de 2012. Durante 2 meses de sessões intensas, promotor e defesa apresentaram versões completamente opostas do que teria levado um jovem aparentemente pacífico a tornar-se um assassino cruel. A imprensa, tanto americana quanto a portuguesa, acompanharam cada movimento com grande interesse. Afinal, este não era um caso comum, mas sim o violento fim de uma figura pública portuguesa às mãos de um compatriota mais novo, repleto de ingredientes para um drama judicial mediático. No cerne do julgamento estava a questão da sanidade mental de Renato no momento do crime. A defesa de Renato adotou a estratégia de alegar insanidade temporária. Argumentaram que Renato sofrera um surto psicótico de natureza maníaca enquanto estava no quarto de hotel, não tendo consciência plena dos seus atos. Para sustentar essa tese, apresentaram relatórios de vários psiquiatras. De acordo com a defesa, Renato acreditava estar numa espécie de missão do inferno naquela noite, guiado por vozes e delírios religiosos, o que o levou a atacar Carlos de forma desenfreada. Os advogados citaram o facto de mais de 20 médicos terem diagnosticado Renato com perturbação bipolar após a sua detenção, indicando que ele teria transtornos mentais subjacentes agravados pelo stress e possivelmente pelo consumo de álcool na noite do crime. Os delírios descritos por Renato como o medo irracional de um vírus da homossexualidade ou a convicção de que forças demoníacas agiam através de Carlos foram repetidos em tribunal para ilustrar o estado alucinatório em que ele se encontrava. Segundo a defesa, Renato não era responsável criminalmente pelos seus atos, pois no momento do homicídio não distinguia o certo do errado devido à sua doença mental. Em suma, eles pediram ao júri um veredito de não culpabilidade por razão de insanidade, o que poderia resultar no seu internamento num hospital psiquiátrico em vez de prisão. A acusação, liderada pela procuradora Maxine Rosenthal, apresentou uma narrativa bem diferente. Para os procuradores, Renato Seabra agiu de forma deliberada e consciente, movida pela raiva e pela rejeição e não por loucura. Eles sustentavam que o motivo do crime foi a decisão de Carlos terminar com a relação amorosa, algo que enfureceu Renato a ponto de o levar a matar.
A procuradora descreveu Renato como um jovem vaidoso e oportunista que não lidou bem ao ver cessar o apoio financeiro e as promessas de carreira que Carlos lhe proporcionava. Na visão da acusação, o ataque brutal não foi um ato irracional de um lunático, mas sim uma explosão de ódio e o sentimento de traição. Renato sentiu-se então rejeitado e, num ato de posse e raiva, tirou a vida de Carlos de uma forma sádica. Para refutar a alegação de insanidade, a procuradora então enfatizou o comportamento organizado de Renato após o crime. As medidas que ele tomou para encobrir os factos e para fugir indicavam plena lucidez. Desligar os telefones, colocaram então o sinal de não incomodar na porta, roubar o dinheiro que tinha dentro da carteira de Carlos Castro e planear uma fuga de táxi são ações que, segundo a acusação, demonstraram cálculo e noção clara das consequências. Além disso, revelaram que Renato inicialmente mentiu aos médicos no hospital, ele não disse de imediato o que fizera e só o confessou efetivamente quando foi confrontado pela polícia, o que denotaria consciência de culpa. As lesões de Carlos não foram apenas para matar, mas sim para torturar, o que indicava crueldade consciente. Renato espancou e mutilou Carlos porque estava zangado por a vítima então ter decidido terminar com a relação. Reforçou a acusação perante o júri. Ao longo do julgamento, desfilaram testemunhas e provas que pintaram o quadro completo daquele evento. Wanda Pires depois, reconstituindo os últimos dias da viagem e relatando as mudanças de humor de Renato, do rapaz encantador no início ao indivíduo agressivo na noite do crime, incluindo a perturbadora frase de o Carlos não sai mais do quarto quando abandonava então o hotel. Peritos forenses apresentaram as evidências recolhidas, o ADN de Renato nos objetos que foram usados no crime, o sangue da vítima nas roupas do arguido, as feridas auto-infligidas nos pulsos de Renato, entre outros. Psicólogos e psiquiatras chamados pela defesa detalharam o histórico familiar de Renato, alegadamente então sem incidentes de violência, e testemunharam que ele exibiu sintomas de psicose após a detenção, tendo ficado internado na ala psiquiátrica do Hospital Bellevue. Por outro lado, a acusação chamou os seus próprios especialistas, então, para contestarem esses diagnósticos, argumentando que Renato poderia ter simulado ou até mesmo exagerado os sintomas para parecer insano. A batalha de especialistas tornou-se então um ponto central. Renato era um psicótico em surto ou era um manipulador consciente? O júri teria que decidir. Dentro da sala de audiências, a atmosfera era tensa. Renato Seabra comparecia sempre trajando fato e gravata, escoltado pelos seguranças, mantendo-se na maior parte do tempo em silêncio. Ele não testemunhou em sua própria defesa, deixando então que os advogados e os peritos falassem por si. Observadores notaram que Renato permaneceu quase sempre de rosto impassível, mesmo quando eram descritos os pormenores mais gráficos do crime. Num dos momentos mais dramáticos do julgamento, o seu advogado realizou uma encenação chocante. Ele simulou diante do júri, de forma bem real, o modo como o crime ocorreu, usando um saca-rolhas tingido de vermelho para simular então o sangue, para mimetizar as agressões feitas a Carlos numa tentativa de reconstituir a cena e convencer o júri de que apenas alguém muito fora de si poderia realmente cometer tais atos. A assistência prendeu a respiração com a demonstração, mas Renato assistiu a tudo sem esboçar uma reação. Essa postura enigmática seria arrependimento, apatia ou frieza. Foi algo que também foi avaliado pelo júri. Após semanas de depoimentos dolorosos e argumentos inflamados de parte a parte, o julgamento aproximou-se do fim.
Na fase de alegações finais, a acusação pediu justiça em nome de Carlos Castro, enfatizando a brutalidade e premeditação implícita nos atos de Renato e reforçando que ele sabia que o que fazia era errado. A defesa, por sua vez, implorou clemência, sustentando que Renato precisava de tratamento e não de punição exacerbada, pois estaria doente no momento do crime. Os jurados deliberaram cuidadosamente, cientes então da atenção pública sobre o seu veredito. No dia 30 de novembro de 2012, o veredito então foi anunciado. Renato Seabra foi considerado culpado de homicídio em segundo grau. Por unanimidade, o júri rejeitou a tese de insanidade defendida pelos advogados de defesa. Na prática, isto significou que, para a justiça, Renato tinha sim consciência dos seus atos e podia ser responsabilizado criminalmente pelo assassinato de Carlos Castro. A decisão do júri indicou que eles acreditavam na narrativa da acusação, que Renato agiu por raiva e vingança e não por completa loucura. 2 meses de julgamento recheados de horror e emoção terminaram assim com o desfecho que muitos em Portugal aguardavam, a confirmação da culpa de Renato no crime que tirou a vida de Carlos. Com a condenação estabelecida pelo júri, restava então ao juiz definir a pena. E em 21 de dezembro de 2012, na sala do tribunal em Manhattan, Renato Seabra enfrentou o momento final do processo, a leitura da sua sentença. Dada a natureza do crime e a condenação por homicídio em segundo grau, o juiz não hesitou em aplicar a pena máxima prevista pela lei para estes casos. Renato Seabra foi então sentenciado a uma pena de 25 anos à prisão perpétua. Na prática, isto significa que Renato terá que cumprir pelo menos 25 anos de prisão efetiva antes de poder solicitar a liberdade condicional. Após esse período mínimo de 25 anos, pode então requerer avaliações periódicas de 2 em 2 anos para uma eventual saída. Ao proferir a sentença, o juiz fez questão de sublinhar a gravidade excepcional do crime, classificou o ato como revestido de brutalidade extrema, sadismo e de atos desumanos. Palavras duras que ecoaram na sala silenciosa, enfatizando que a punição máxima era adequada diante do sofrimento infligido à vítima. Foi somente nesse derradeiro momento que Renato quebrou o silêncio mantido ao longo do julgamento. Pela primeira vez, ele dirigiu-se ao tribunal e às famílias envolvidas. Num tom emocionado, falando através de um intérprete, porque ele não dominava o inglês jurídico, digamos assim, ele disse que não conseguia explicar porque é que cometera aquele crime. Visivelmente abalado, ele pediu desculpa à família de Carlos Castro, expressando arrependimento e declarou, abro aspas, queria poder desfazer o que fiz. Matei o Carlos, não quero pintar isto de forma diferente. No momento em que entrei naquele quarto, algo se apoderou de mim. Fecho aspas, sugerindo novamente que um impulso inexplicável o levou a agir daquela forma. Atrás de Renato, na bancada, a sua mãe, Odília Pereirinha, não conteve as lágrimas. Desde a sua prisão, a mãe de Renato mantivera-se sempre ao lado do filho, insistindo publicamente na sua bondade e alegando que não entendia o que é que poderia ter levado o filho a fazer tal coisa. Chegou mesmo a afirmar à comunicação social que Renato não era homossexual, numa tentativa de afastar qualquer motivação passional simplista. Agora, no tribunal, ouviu o filho pedir perdão numa cena triste. Do outro lado, familiares de Carlos Castro também marcaram a sua presença. Uma das irmãs de Carlos mostrava-se aliviada com a pena aplicada, afirmando posteriormente aos jornalistas que se fizera justiça pelo irmão. Era o encerramento possível de um capítulo doloroso. Para a família de Carlos, a certeza de que o responsável pagaria pelo crime. Para a família de Renato, a dor de ver um filho condenado e encarcerado num país estrangeiro.
Após a sentença, a defesa de Renato Seabra anunciou que pretendia realmente recorrer da decisão, portanto, o advogado de Renato manifestou essa intenção de apresentar um recurso a uma instância superior, alegando que erros tinham sido cometidos no julgamento ao desconsiderar a condição mental do arguido. No entanto, recursos em casos como este são difíceis de vencer. Renato foi transferido do tribunal diretamente para o sistema prisional de Nova Iorque, aguardando os próximos passos atrás das grades. A justiça dos homens estava por ora concluída. Renato Seabra enfrentava décadas de encarceramento pelo assassinato de Carlos Castro. Cumprida a formalidade do julgamento, Renato Seabra iniciou efetivamente a sua pena em território americano. Atualmente, Renato encontra-se detido nos Estados Unidos, na Clinton Correctional Facility, uma prisão estadual de segurança máxima localizada em Dunmore, no norte do estado de Nova Iorque. Foi para lá que foi transferido após a sentença, saindo da prisão de Rikers Island, onde ficara detido até ao julgamento. A escolha de Clinton Facility não foi por acaso, trata-se de um estabelecimento prisional conhecido por acolher condenados por crimes violentos. Inaugurada em 1844 e com paredes centenárias, a prisão é apelidada da Sibéria de Nova Iorque devido à sua localização isolada, próxima da fronteira com o Canadá, onde os invernos são rigorosos e o ambiente é particularmente inóspito. É uma instituição com fama de ser uma das mais duras dos Estados Unidos. Já foi chamada, inclusive, a pior prisão do mundo por alguns especialistas em criminalidade, dada a sua história de violência interna e as condições austeras. Neste local sombrio e gelado, Renato Seabra cumpre a sua longa sentença. Passaram-se já vários anos desde a condenação e Renato, agora com cerca de 35 anos de idade, adapta-se a uma vida atrás das grades. De acordo com informações reveladas por pessoas próximas, a experiência prisional tem sido extremamente difícil para ele. Ele terá, inclusive, tentado tirar a própria vida pelo menos 2 vezes na prisão e sofreu diversos surtos psicóticos durante os primeiros anos em que teve detido, o que demonstra que os problemas de saúde mental alegados pela defesa não desapareceram. Apesar das adversidades, Renato tenta ocupar os seus dias na prisão da melhor forma possível. Sabe-se que durante um período ele trabalhou na oficina têxtil da prisão, na confecção de roupas, e chegou mesmo a servir como acólito nas missas da capela da prisão, aproximando-se da religião em busca talvez de algum conforto espiritual. Em termos judiciais, nenhum recurso conseguiu então reverter ou diminuir a condenação de Renato Seabra, pelo menos até agora. Também se falou na altura da condenação a possibilidade de Renato pedir transferência para uma prisão em Portugal para cumprir o restante da pena no seu país natal. Todavia, tal transferência nunca se concretizou, em parte porque o Estado de Nova Iorque raramente concede extradições de presos condenados, em parte pela natureza chocante do crime que não abona clemência. Assim, Renato permanece enclausurado no sistema prisional norte-americano e terá que cumprir pelo menos 25 anos de pena antes de qualquer hipótese de liberdade condicional, conforme foi estipulado. Pelos cálculos judiciais, só por volta de 2036, Renato será elegível para pedir liberdade condicional. Nessa altura estará com cerca de 46 anos de idade e terá passado toda a sua segunda parte da sua juventude atrás das grades. Mas mesmo em 2036 a liberdade não será automática, dependerá das avaliações do seu comportamento e dos sinais de reabilitação e poderá mesmo esse pedido ser-lhe negado, prorrogando então a prisão para além dos 25 anos. Ou seja, Renato Seabra pode muito bem passar o resto dos seus dias na prisão, caso a justiça entenda que ele continua a representar algum perigo para a sociedade. O assassinato de Carlos Castro por Renato Seabra teve um enorme impacto na opinião pública, tanto em Portugal como na comunidade luso-americana,
Quando a notícia explodiu nos mídias em janeiro de 2011, houve uma reação coletiva de horror. Em Portugal, o caso chocou profundamente a sociedade. Psicólogos e comentadores exploraram se Renato poderia ter cometido o crime por ódio a si próprio, inclusive por não aceitar a sua própria orientação sexual, ou se tudo não passou de delírio desconexo de alguém mentalmente doente. Houve ainda quem analisasse o caso sob a lente da doença mental, se Renato tinha um transtorno bipolar não diagnosticado. Levantou-se inclusive a questão de quão preparado está o sistema e a sociedade para lidar com pessoas jovens com problemas psicológicos graves. Teria este crime sido evitável com o acompanhamento adequado? Essas perguntas ficaram em aberto, mas foram amplamente debatidas em jornais, revistas e programas de televisão. A morte de Carlos Castro também teve repercussões na comunidade LGBTQ+, portuguesa. Carlos, enquanto figura pública assumidamente gay, era visto como um símbolo de alguma emancipação. O seu assassinato às mãos de um parceiro muito mais jovem trouxe realmente à memória histórias de violência homofóbica, ainda que neste caso específico as motivações fossem complexas. Ativistas lamentaram que um homem que lutou pela visibilidade da LGBTQ+, tivesse um fim tão trágico e questionaram se a raiz do ódio de Renato poderia estar inculcada à vergonha homofóbica. 15 anos depois, este caso ainda provoca arrepios. A brutalidade quase ritualística do assassinato cometida por um rosto que até então simbolizava a inocência e o futuro levou-nos a confrontar o lado mais sombrio da natureza humana. Para o público ficou a constatação de que por trás de um crime destes pode coexistir tanto a intenção calculada quanto a insanidade momentânea e que distinguir uma da outra nem sempre é fácil. Ficou também a memória de duas vidas destruídas naquela noite, a de Carlos ceifada de um modo terrível e a de Renato, que transformou a de si próprio de promessa de palcos numa figura trágica e encarcerada. Hoje, o caso de Carlos Castro e Renato Seabra permanece vivo no imaginário coletivo como um conto preventivo sobre a paixão, a violência e o desequilíbrio mental. E este foi o caso de hoje. Se ficaram até aqui, não se esqueçam de deixar o vosso like e o vosso comentário para eu saber que ficaram comigo até ao final, que este caso hoje foi um bocadinho mais extenso que o normal. Portanto, eu agradeço aí o vosso comentário e o vosso like. Eu, por mim, fico-me por aqui. Um grande beijo no coração e gratidão.